O microfone está habilitado. A senhora está sem acesso ao chat? Ah, Ô, Cássio, vou dar início aqui então, tá bom? Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando a segunda audiência da segunda rodada de audiências públicas do Orçamento Cidadão 2023. Tivemos anteriormente que foi a primeira rodada de audiências. Essa segunda rodada vai ter um foco diferente do que foi a primeira. Essa terá a intenção de servir de apoio ou subsídio aos conselhos participativos no processo de priorização de propostas. E a primeira rodada das audiências foi realizada com o intuito de incentivar e mostrar para a população como inserir propostas no Orçamento Cidadão, além de apresentar o próprio processo, e a gente vai fazer essa apresentação aqui também. Essa audiência se refere, né, à Subprefeitura do Campo Limpo. Essa vai ser a dinâmica da nossa audiência, ela vai ter duração de 1h30, né? A duração máxima. A gente vai ter 15 minutos iniciais para abertura e falas e apresentações, né, de eventuais representantes da sua prefeitura. A gente vai ter uma apresentação dos participantes da Secretaria da Fazenda. E, em seguida, a gente vai ter um espaço aberto à fala dos munícipes. Nessa apresentação da Secretaria da Fazenda, a gente vai falar um pouquinho do que é o Orçamento Cidadão e em que fase desse processo participativo encontra-se agora esse momento de audiências. Para fazer uso da fala, a gente pede que faça a inscrição através do formulário, tá bom? Que aí nessa 1 hora final, a gente vai dar oportunidade para que os munícipes se manifestem, né, de acordo com a inscrição no formulário. Ressaltar também que essa fase de audiências, essa rodada de audiências não vai ter transmissão automática no YouTube, como a anterior, porém, ela está sendo gravada e será colocada no YouTube, no perfil da Coplan, da Secretaria da Fazenda, posteriormente. Aproveito para ressaltar, né, que a audiência está sendo gravada, então, se você permanece na audiência, é porque concorda com os termos da gravação. Bom, aqui está o nosso calendário do Orçamento Cidadão do PELOA 2023. Passar rapidinho por ele, né, para situar onde a gente está e esclarecer as etapas posteriores. A gente teve, inicialmente, que foi em abril, o período de recepção e apoio de propostas. Tá? Foi aquele período em que os munícipes puderam entrar no Participe Mais e inserir propostas de demandas relacionadas à sua região. A gente teve esse ano também a inovação da ferramenta de apoio. Então, além de inserir propostas, foi possível também apoiar propostas que achassem interessante, né? Parecido com aquela ferramenta do curtir, né? Das redes sociais. Essa ferramenta de apoio a gente vai ver no final, né, que a gente vai passar algumas das propostas que foram colocadas para a Subprefeitura do Campo Limpo, e a gente vai ver como foi importante essa ferramenta de apoio, a gente vai linkar ali pelas mais apoiadas, né, vai passar um pouco pelas propostas mais apoiadas. No período de 4 a 20 de abril, as audiências públicas regionalizadas, que foi a primeira rodada de audiências, né? Aquelas audiências foram realizadas em horário comercial, tá? Essa segunda rodada, diferentemente, está sendo realizada, né, em horário não comercial, inclusive aos fins de semana. A gente já teve a primeira audiência às 9 horas, que foi da Subprefeitura da Lapa. A gente vai ter hoje ainda audiências até a parte da tarde, audiências amanhã, no domingo, durante todo o dia, no próximo fim de semana e também durante essa semana no período noturno. Para ver o calendário de audiências, né, qual é o dia que a sua subprefeitura será contemplada, né, com a audiência, a gente pede que acesse o site do orçamento da prefeitura, que lá você vai encontrar o calendário, tudo direitinho, com as datas e horários de audiência pública da sua subprefeitura. A gente está aqui na etapa 3, essa etapa a que se refere essas audiências, né, essa etapa de priorização de propostas pelos conselhos participativos municipais vai ocorrer do dia 2 a 24 de maio.
A gente vai ter a votação popular a partir do dia 31 de maio até o dia 15 de junho. Esse é o momento em que é a última etapa do processo em que a população vai ter participação direta, né? Que vai ser a votação popular. A gente tem as propostas que são encaminhadas para os conselhos. Os conselhos priorizam 15 por subprefeitura. Essas 15 são colocadas em votação popular e as 5 mais votadas por subprefeitura vão ser levadas para análise de viabilidade, que é justamente a próxima etapa do processo de orçamento cidadão, que vai acontecer do dia 22 de junho ao 22 de julho. Né? Essas propostas são encaminhadas para as secretarias responsáveis pelo tema das propostas. Em seguida, as propostas consideradas viáveis ou parcialmente viáveis, né, conforme a análise de viabilidade, passam a integrar o projeto de lei orçamentária anual de 2023, e é quando essas propostas, né, quando o orçamento cidadão ele passa a integrar o projeto de lei orçamentária anual. Já na fase final do processo, a gente tem audiências públicas devolutivas, que é quando a gente mostra, na verdade, as secretarias que fizeram análise de viabilidade justificam, né, aquelas análises que foram consideradas, que consideraram inviáveis as propostas, e aquelas também que foram consideradas parcialmente viáveis. E no ano que vem, durante todo o ano, a gente tem o monitoramento, né, das propostas que passaram a integrar o projeto de lei orçamentária anual e, consequentemente, passam a integrar a lei orçamentária anual, e é possível fazer esse acompanhamento, né? As secretarias atualizam quadrimestralmente a execução dessas propostas. Então, lá no Participe Mais, que é a plataforma do Orçamento Cidadão e dos processos participativos da Prefeitura, é possível acompanhar o andamento de execução das propostas. Como eu disse, a gente está aqui agora na etapa de priorização, né? A gente teve a colocação de 2.023 propostas esse ano. São muitas propostas, então a gente precisa fazer um filtro de forma que seja possível as secretarias fazerem análise de viabilidade. Então, a gente sistematiza essas propostas, né? Manda para os conselhos participativos municipais e os conselhos, né, que são institutos muito próximos da realidade da sua região, selecionam 15 propostas consideradas mais urgentes, né, de principais demandas, para que posteriormente sejam levadas à votação popular. Além dessa audiência, como eu disse, a ferramenta de apoio de propostas vai servir como um subsídio para que os conselhos identifiquem quais são as demandas mais urgentes, né? Claro que eles estão próximos da realidade municipal, mas também eles têm a oportunidade de ouvir os munícipes e ver as propostas que foram mais apoiadas, de forma que tenham uma orientação, né, na definição das propostas prioritárias. Em seguida, temos a etapa de votação popular, né, as 15 propostas consideradas prioritárias pelo Conselho Participativo Municipal são levadas à votação popular, e dessas 15, 5 por subprefeitura, são 15 por subprefeitura, consequentemente, as 5 mais votadas por sub vão ser levadas à análise de viabilidade. Todo o processo participativo do Orçamento Cidadão está no Participe Mais, na plataforma do Participe Mais. A gente está com o link aqui agora em tela. Eu vou pedir para o Cássio, por gentileza, colocar também no chat. E caso também você jogue no seu navegador, né, no seu site de buscas Participe Mais, ele vai te jogar lá para o site, para a plataforma do Participe Mais. Então, a gente sugere, orienta, pede, né, que dê uma olhada lá na plataforma. Agora, não, como eu disse, não é possível mais inserir proposta, nem apoiar, mas você consegue acompanhar o processo e, inclusive, também fazer um monitoramento. Né? Bom, a etapa de priorização é feita, como eu disse, pelos conselhos participativos municipais. Aqui a gente botou um breve resumo, né, da base legal, né, que rege, né, o trabalho dos conselhos participativos. Então, aqui a gente tem destacado, né, a importância do conselho justamente nessa questão de definir prioridades na área de sua região, inclusive no que se refere ao apoio e acompanhamento de audiências públicas.
A gente tem também o caderno Orçamento Cidadão. Tá? Normalmente, o orçamento ele é um tema um pouco pesado, né? Muito técnico. E esse caderno ele serve justamente para fazer o resumo do que do orçamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, e também o resumo do orçamento cidadão, né, e como ele se insere dentro do processo orçamentário. Então, a gente sugere, né, que entre lá nesse link que está aqui, pedir também para o Cássio colocar no chat, mas também se você botar Caderno Orçamento Cidadão no seu site de busca de lá, ele vai te direcionar, muito provavelmente, né, exatamente para esse link aqui. Então, é uma oportunidade, né, é uma oportunidade para poder se aproximar um pouco mais do processo sanitário da prefeitura e de uma forma mais leve e um pouco mais didática. Bom, terminamos a apresentação. Eu vou abrir agora aqui. Eu vou abrir agora aqui as propostas, né, do Campo Limpo. A gente vai fazer agora uma breve leitura, né, das propostas que foram colocadas para a subprefeitura do Campo Limpo. Vou passar aqui pelas principais. A gente pode ver aqui os apoios, né, que aconteceram para as propostas. A gente tem aqui a primeira, que é a implantação do Parque Cabeceira do Caboré, né, que teve 80 apoios, foi a proposta mais apoiada da subprefeitura do Campo Limpo. A gente tem aqui a proposta 323, que se refere a estudos de viabilidade para áreas inundáveis às margens do córrego do S. Essa teve 58 apoios. Na sequência, a proposta 855 se refere à implantação definitiva do PLI sobre as áreas verdes públicas. Na sequência, temos a implantação do PAI 7, tá? Tivemos 46 apoios para essa proposta. A próxima é fiscalização e encerramento de atividades dos centros de reciclagem clandestinos. A gente teve também uma quantidade considerável de apoios para essa proposta. Incorporação dos centros de reciclagem clandestinos ao Parque Linear. A seguinte é interligação das ciclovias e manutenção do pavimento e sinalização. Essa teve a quantidade de apoios, teve 20 apoios no Participe Mais. A gente pode observar aqui que são propostas relacionadas a várias áreas temáticas, né? Meio ambiente, as primeiras, habitação, e essa agora a transportes e mobilidade. A oitava proposta mais apoiada foi a de implantação de parque, cooperativas e hortas, tá? Também refere-se a meio ambiente. A proposta 1566 se refere à implantação de um centro de referência para autistas na região do Campo Limpo. A primeira proposta mais apoiada relacionada à saúde. A seguinte é a implantação, conservação e incentivo de projetos relacionados a áreas verdes. Essa mais uma também do meio ambiente, é a temática até o momento mais presente em termos de apoio da subprefeitura do Campo Limpo. A 11ª proposta mais apoiada é a de criação de linha de ônibus, tá? Sugere a criação de linha de ônibus no determinado trecho da região. A seguinte é a implantação, conservação e incentivo de projetos relacionados a áreas verdes. Essa teve 13 apoios. Recapeamento de ruas, tá? Essa se refere à zeladoria urbana, tivemos 11 apoios para essa proposta. Aberturas de ruas para diminuir o trânsito, é muito interessante essa também, na área de transportes e mobilidade. E a 15ª aqui, vai ser a última que a gente vai ler, é a de requalificação de vias oficiais, também em relação a transporte e mobilidade, com 10 apoios registrados no Participe Mais.
para a subprefeitura do Campo Limpo, a gente teve um total de 65 propostas colocadas. Essa foi a apresentação da Secretaria da Fazenda. A gente vai abrir agora espaço para que os munícipes, os presentes se manifestem, né, coloquem suas observações, sugestões, críticas, e vou pedir apoio do Cássio para saber quem que está inscrito e quem que vai fazer uso da fala agora. Olá. Antes, desculpa, Cássio, interrompê-lo antes, queria perguntar se há alguém da subprefeitura do Campo Limpo presente. Eu era para ter feito essa pergunta antes, já não tinha identificado no chat, mas faço agora. Se tiver, peço por favor que levante a mão, que a gente libera para falar. Acho que não, né? Então, Cássio, vou pedir então a sua ajuda na orientação de quem vai fazer uso da fala primeiro. Seu microfone está desligado, Cássio. Perdão. Nós tivemos inscrições, porém, acredito que dizem respeito a outra fase, né, a primeira audiência. De todo modo, eu vejo que nós já temos aqui, né, entre os participantes a Maria Angélica, né, que se inscreveu. Então, quem quiser ir se inscrevendo, né, só ir levantando a mão ou colocar o nome no chat, que a gente já vai dando a fala, tá? A gente tem um tempo de 3 minutos por fala, mas como tem poucos participantes, também não tem problema se estender um pouco, tá? Só para poder garantir que todas as pessoas falem, mas nós temos 1 hora aí para poder, enfim, para ter participações em geral. Tá? Eu vou abrir o microfone da Maria Angélica. Maria Angélica, pode iniciar sua fala, por gentileza. Bom dia, Tiago, bom dia, Cássio, aos presentes, aí a colega Eliene, pelo menos é o que eu consigo visualizar aqui. Eu vou sintetizar primeiro uma pergunta e depois eu vou sintetizar um pouco as minhas impressões e aqui tirado em coletivo. Eu sou do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, estou, enquanto membro da sociedade civil, estou aqui vizinha ao Campo Limpo, solidária às propostas. Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta bem pontual. O CPM, ao priorizar as suas propostas, ela tem um norte, ou seja, ela tem um indicativo dos apoios dessas propostas. Mas não significa que eles precisam ficar presos a essas 15 propostas que você apresentou aí, certo? Isso só para mim entender um pouco disso. Ou seja, ela pode perpassar por qualquer uma das 60 e poucas propostas que está lá dentro da plataforma. Isso é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte: a segurança alimentar pós-pandemia ou durante a pandemia, porque afinal de contas estamos ainda gritando aí com uma série de problemas de abastecimento, a questão da agricultura, a questão do alimento para uma região a qual eu considero bem complicada a situação das famílias em situação de fome, né, de desemprego. E dialogando com isso, a gente trouxe uma série de propostas, né? O Conselho Municipal se dedicou e se empenhou em pautar as propostas que ficaram ao longo aí do período sem resposta, e a questão do orçamento é fundamental para isso ocorrer. Então, a gente tem mercado municipal, a gente tem uma série de equipamentos municipais e não municipais ou particulares que dialogam com essa questão. Então, a nossa questão é isso: como fortalecer as nossas propostas, dialogando com o CPM, com as lideranças, né, com os movimentos da região, para a gente poder potencializar essas propostas. Então, era essa a minha... Eu não vou pautar nenhuma das propostas especificamente, mas é uma importante, é o emprego e renda na região, né? A gente colocou uma dessas propostas bem forte, porque a região do Campo Limpo tem essa característica, uma população gigantesca
e com uma periferia aí gritando por soluções, né, e por mediação do poder público efetivo. Então, era essa um pouco a minha fala. Muito obrigada pela oportunidade de estar participando e nós vamos nos encontrar mais vezes, com certeza. Obrigada. Maria Angélica, nós te agradecemos a sua participação, tá? É muito importante a presença de vocês aqui, afinal não teria sentido a audiência sem que vocês participassem, né? Muito obrigado. Sobre a sua pergunta, os conselhos, de fato, os conselhos participativos não se vinculam ao que foi colocado lá em termos de apoio na plataforma Participe Mais. A ideia é que seja uma espécie de orientação e subsídio à decisão, tá? Mas não tem caráter vinculante, não. Os conselhos podem considerar como prioritário outras propostas que não estejam elencadas ali dentre as 15 que a gente leu, tá bom? Bom, próxima inscrita é a Cássia Siqueira Ribeiro. Eu vou habilitar aqui o microfone, tá? Cássia, está com a fala. À vontade. Só isso. Obrigada, Cássio. Bom dia a todos, bom dia, Tiago, e todas, né? Eu acho que a primeira reflexão que eu queria fazer também é mais nesse sentido dessas formas de participação, né, Tiago? Eu vi que você apresentou ali esse passo a passo. Eu até fiquei chateada porque eu acabei perdendo ali o time de fazer, enfim, as propostas. E eu acho que a minha fala vai mais nesse sentido de como que a gente pode potencializar, apesar de 65 propostas ser um número bem significativo, né? Mas eu não sei se existe já alguma forma também das pessoas, até para aumentar a participação, né? Para além do meio móvel, assim, para além do mecanismo do celular, assim, se existe alguma forma, por exemplo, de fazer essa votação popular presencial na SUB, que as pessoas tenham mais acesso ali, enfim, outros meios que para além do dispositivo móvel para poder participar. Então, acho que isso é uma das questões, né, que eu acho que isso também, até porque como os conselhos, né, você explicou agora que não tem necessariamente uma relação direta ali com as propostas, eles podem também, a partir do que eles vêm acompanhando ali, né, elencar ali as prioridades da região, como que a gente poderia aproximar, né, formas ali de contato ali para a gente poder aproximar, se há possibilidade, enfim, de espalhar um pouco dessas formas de votação em alguns locais específicos da região. Então, isso é uma coisa, né, que eu acho que essa forma de participação é importante. Eu tentei mobilizar algumas pessoas para vir hoje também, eu acho que isso é um desafio ainda, que é a participação de fato das pessoas ali, para além da sociedade civil, mas também, apesar de representar também, né, a população, mas que de fato as pessoas ali, lideranças comunitárias, não necessariamente organizadas, né, mas lideranças que são importantes na região, que elas consigam estar mais à frente, atuantes, até para levar ali nas suas próprias comunidades esse debate, né. Então, uma das minhas reflexões era essa, de como a gente pode ampliar essa forma esse processo ainda da votação popular, e se há possibilidades, né, enfim. E uma outra coisa que era para saber como que funciona o estudo de viabilidade, assim, a partir das propostas, se a gente consegue acompanhar esse estudo ou não, se já é trago, assim, já totalmente sistematizado, quem que é envolvido, né, nesse estudo de viabilidade ali dentro da secretaria, se é por pasta, né, se é um estudo ali por pasta, e que mais? E o monitoramento, assim, se a gente também consegue ir fazendo ali sugestões do monitoramento, caso a gente também tenha alguma dificuldade, dúvida, se a gente consegue ter um apoio ali, porque, né, enfim, ainda que vocês tenham esse esforço de traduzir os dados, né, as informações, acho que essa linguagem, né, essa aproximação, enfim, com nós moradores, eu sou moradora do Campo Limpo, e acho que é sempre importante. Então, era isso, agradeço a participação. Cássia, a gente que agradece, tá? A sua participação. Foram colocações importantíssimas e eu vou tentar passar por elas, cada uma que você colocou, tá? Caso no final eu tenha esquecido alguma, por favor, você pode ficar à vontade para me lembrar e colocar de novo, tá bom? Sobre
você não ter tido a oportunidade de participar do processo de colocação de propostas, a gente lamenta, tá? Mas se você tiver alguma proposta em mente, que considere importante para a sua região, você pode colocar aqui no chat, tá bom? Ela não vai entrar no processo participativo do Orçamento Cidadão, nessa fase de priorização e votação popular, mas a gente consegue encaminhar para a secretaria responsável, no sentido dela verificar se já acontece ou como pode ser feito. Como eu disse no início, essa audiência está sendo gravada, né? E tudo que está sendo dito aqui, todas as colocações, sugestões, críticas, a gente vai levar para os responsáveis e posteriormente, inclusive, a audiência também vai estar disponível no perfil da Coplan, da Secretaria da Fazenda no YouTube. Bom, sobre a questão presencial, né, sobre prefeituras, né, a nossa ideia inicialmente era fazer audiências presenciais, porém no período em que a gente fez o planejamento delas, a gente ainda estava com muita questão, muitas dúvidas em relação ainda ao andamento da pandemia, né? Então a gente acabou tendo que planejá-las de forma online, mas a gente, a partir do ano que vem, né, provavelmente deve voltar com audiências presenciais também, inclusive estimulando outras formas de participação de forma presencial. Que você colocou é importante, né? A plataforma online ela é muito útil, foi muito, principalmente nesse período em que a gente teve a necessidade de afastamento social, mas acho que perde um pouco desse caráter mais pessoal, né? E mais próximo, né? Que esse tipo de trabalho, né, exige. Então, as suas colocações nesse sentido são importantíssimas e com certeza a gente vai levar em consideração para tentar aprimorar o processo do ano que vem. Isso inclui também a questão que você colocou sobre a votação popular, né? Normalmente a gente tem um prazo para que essa votação aconteça. Eu não sei qual seria a viabilidade, a gente pode pensar nisso também, mas de ampliar isso além do Participe Mais, né? Porque ficaria um pouco difícil. O que a gente pode tentar fazer, inclusive esse ano já tivemos, né, disponibilização em algumas subprefeituras de máquinas, né, para que as pessoas pudessem, quem não tem acesso, né, à internet ou até mesmo ao computador, poder na subprefeitura e fazer a votação no Participe Mais, né? Então, assim, a gente pode pensar nisso, mas hoje o que a gente tem é que todo o processo participativo ele acontece através da plataforma Participe Mais, desde a colocação de propostas até a votação, né, a votação popular. Você chegou a perguntar também como funciona a análise de viabilidade, né? Como eu disse, os conselhos participativos vão definir 15 propostas, né, que eles consideram mais importantes para a sua prefeitura. Essas 15 propostas vão para a votação popular e serão eleitas as 5 mais votadas por subprefeitura. E essas 5 por subprefeitura serão encaminhadas as secretarias responsáveis pelo tema. Por exemplo, a gente viu ali para a subprefeitura do Campo Limpo muitas propostas relacionadas a meio ambiente. Então, essas propostas serão encaminhadas para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e eles vão fazer essa análise de viabilidade. Essa análise ela tem 3 aspectos, que são o critério técnico, jurídico e orçamentário. O técnico se refere à própria efetivação da proposta, né? A viabilidade nesse sentido, se é possível, tecnicamente, né, que a proposta seja efetivada, seja realizada. O jurídico é para ver se tem algum empecilho jurídico no que se refere à execução da proposta. E o critério orçamentário é saber se a proposta ela cabe no orçamento, e aí entra até a situação da proposta ser considerada parcialmente viável, né? Determinada proposta pode se referir a algum tipo de projeto ou construção que demande mais de um período orçamentário, né? Mais de um ano. Então, aí entra a questão dessa análise orçamentária para saber se ela pode ser realizada toda na execução da LOA de 2023 ou se ela será necessário um particionamento, né, da execução da proposta no que se refere ao quesito orçamentário. A gente tem também
como satisfação à sociedade em relação a essas análises, as audiências devolutivas, tá? Elas acontecem, deixa eu pegar aqui o prazo de novo, que eu esqueci. Elas acontecem de 10 de outubro, no mês de outubro, né, de 10 a 31 de outubro, e ali as secretarias que fizeram as análises, elas vão colocar, né, para a população os motivos de algumas propostas terem sido consideradas inviáveis e o porquê daquelas que foram consideradas parcialmente viáveis. Aí elas mostram a análise certinha conforme esses critérios técnico, jurídico e orçamentário. Você falou também do monitoramento, né? Como eu disse, todo o processo participativo ele acontece no Participe Mais e o monitoramento não é diferente. Então a gente tem uma aba lá de monitoramento. Se entrar lá, a plataforma é bastante intuitiva. Mas qualquer dúvida também, a gente tem o link lá para poder conversar com o pessoal do desenvolvimento, né? Você, na verdade, mandar um e-mail para o pessoal do desenvolvimento e sugerir alterações ou fazer perguntas. E nessa aba de monitoramento vão estar lá todas as propostas consideradas viáveis e parcialmente viáveis e a execução delas de forma quadrimestral. Tá? As secretarias atualizam quadrimestralmente a execução das propostas que passaram a inserir a lei orçamentária do 2023, do ano que vem, né? E sobre questionamentos em relação ao monitoramento, tem a possibilidade de mandar questionamentos para a secretaria, né, em relação às propostas e fazer esse acompanhamento mais de perto. Como eu disse, todo o processo acontece através do Participe Mais, e a gente sugere, né, que façam questionamentos, tudo através da plataforma, de forma que, como você vai para entrar na plataforma, tem que se identificar, se cadastrar, a resposta vai ser enviada para o seu e-mail ou para o seu telefone cadastrado. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Cássia? Eu consegui explicar tudo o que você gostaria? Consegui sim, Thiago. Deu sim, brigadão. Então tá bom, por nada. No chat, a Maria Angélica, ela se manifestou, né? As propostas apontadas pelo Comusan SP se tornam fundamentais para sanar, minimizar a fome e desemprego, né? Hortas e viveiros na região do Campo Limpo. Entre elas, o fomento a hortas comunitárias, sacolões, cozinhas comunitárias e efetiva implementação do Plan SAM na região da subprefeitura. Também estou anotando aqui nos registros, tá? Agora tem uma inscrição da Ueliene. Ueliene, aqui, habilitando esse microfone. Por gentileza, pode... já fala. Bom dia aos presentes, ao pessoal aqui da Secretaria da Fazenda. É um prazer estar aqui com você de novo, Sandro, Thiago. Achei bem interessante a apresentação de vocês. Eu sou coordenadora do Conselho Participativo Municipal aqui do Campo Limpo. Achei bem interessante também a colocação da Cássia, né? Cássia, provavelmente você nem sabe da existência do Conselho Participativo Municipal, cujas reuniões ocorrem mensalmente, né? E é de competência da subprefeitura fazer essa divulgação, inclusive compartilhar o link das reuniões que estão acontecendo de forma remota na sua página. Você com certeza pode entrar, que você não vai encontrar, porque a gente tem um problema muito falho de divulgação desses processos de participação da sociedade civil em audiências públicas, mesmo esse seu terceiro ano desse processo, né? Eu sei, agradeço demais ao Sandra, aí, o Cássio, o Thiago, porque eu sei da dedicação aí dos funcionários servidores nesse processo, mas enquanto a gente não tiver isso como agenda política aí dos nossos governantes, esse processo vai continuar dessa forma, com baixa participação, infelizmente. Eu achei bem interessante, agora eu vou fazer uma colocação e até vou registrar algumas demandas que eu, como coordenadora, recebi de alguns munícipes que não tiveram como acessar aí o Participe Mais por dificuldade, né, de tecnológica, às vezes, e outras.
Então, a gente aqui, o pessoal da Paraisópolis, né, o Campo Limpo é composto de 3 distritos, depois até gostaria, Cássia, que você me dissesse qual é o seu distrito. É composto de 3 distritos, Vila Andrade, Campo Limpo e Capão Redondo, né? Então, uma das propostas que a gente incluiu aí no Participe Mais foi a transformação da UBS, que fica ali na Hebe Camargo, dentro da Paraisópolis, né? Para ser uma UPA, né? De forma a proporcionar, assim, uma descentralização desses atendimentos, assim, de primeiros socorros, uma coisa assim mais elaborada do que a UBS aqui dentro no território da Vila Andrade. Essa questão, apesar da apresentação de vocês, Sandro, ter sido bem legal, eu quero que é muito importante, né, o munícipe ter como norte, né, que o Conselho Participativo ele representa um território muito grande, né? São 3 distritos aqui, composto de 683 mil pessoas, mais ou menos, aqui só no Campo Limpo. Muito maior do que várias e várias e várias cidades aqui do país, né? E, em cima disso, o Conselho Participativo do Campo Limpo ele tem um critério que a gente estabeleceu e pensou muito, né? Uma metodologia de trabalho, que é de procurar distribuir entre as 15 elencadas pelo CPM, tentar distribuir de forma proporcional aos 3 distritos, né? De forma que o poder público perceba quais são as 15 prioridades do CPM, uma vez que todas as propostas que são colocadas pelos munícipes, nós entendemos que são todas prioritárias e urgentes, né? A pessoa se dedica, entra, se cadastra, ela vai lá e apresenta uma proposta, porque ela entende que aquilo é prioridade para o território ali que ela tá pleiteando, né, a demanda. E aí, em cima disso, a gente faz esse exercício, tentar escolher 5, né, no nosso caso aqui, de cada distrito, quando possível, e também diversificar os temas, né? Você viu, né, Tiago, que você leu a grande maioria aí das propostas nossas é de meio ambiente, ela é centralizada aqui na Vila Andrade, várias delas, elas pedem ações para o mesmo espaço público, né, que seriam voltadas à efetivação de parques que já estavam definidos para terem sido implantados, né, esses parques, a maioria deles estão previstos no plano diretor, outros já estão criados por decreto, dependendo de ações efetivas do poder público para implementação de leis, né, ou de decretos criados pelo próprio poder público. Então, em cima disso, a gente procura diversificar e lógico que apresentando atento, né, aos apoios dos munícipes, mas também ao conhecimento e à necessidade do território como uma forma geral. Outra proposta aqui que a gente tem colocado aqui no Campo Limpo foi a questão das habitações, né? A gente tem quase 300 comunidades aqui, a discussão do Pio Jurubatuba está correndo lá na Câmara Municipal, vai atingir quase 70 comunidades aqui no território, então a gente colocou também 2 propostas muito importantes que relacionam-se ao PAI, né, 5 e ao PAI 7, que é trazer uma sociedade, o direito à cidade para todo mundo aqui, né? E eu acho que o direito à cidade ele se efetiva a partir do momento que as pessoas tenham moradias dignas. Então, acho que uma das propostas que a gente tem defendido aqui também no Conselho Participativo é tentar trazer esses temas, né, tão importantes e que atingem tantas pessoas que têm, né, o poder aquisitivo para já ter comprado o seu espaço, como também aquelas pessoas que precisam desses espaços aí, de uma oportunidade de ter uma vida mais digna. É uma delícia estar aqui, eu sinto muito apenas que não tenha a participação, né, como deveria ter dos nossos munícipes, é um processo de exercício de cidadania, e sem a efetiva participação do poder público na divulgação disso, a sociedade civil ela tem muitas necessidades, né? Como a minha amiga Maria Angélica falou, muita gente está atrás do seu pão de cada dia,
né? E se não chegar a informação de forma direta, para que as pessoas entendam que isso é uma oportunidade de serem ouvidas, elas estão ocupadíssimas com seu ganha-pão aí, né? Então, é complicado isso, é uma ação que eu acho que é de competência total do poder público, essa divulgação. Esse número aqui a gente vê que não aconteceu, né? Nenhum tipo de divulgação dos responsáveis pelo processo aí, não vocês, tá? O Sandro, o Cássio, o Thiago, mas de uma forma mais governamental. Era isso que eu queria falar, é um prazer estar aqui, gente. E vamos lá, né? Obrigada aí pela oportunidade. Eliane, a gente que agradece muito a sua participação. É muito importante ter o Conselho Participativo aqui, né? Foi importante demais você ter colocado como são os critérios de definição de priorização de propostas, né? Principalmente levando em consideração a questão territorial, né? A divisão da região e as dificuldades, né? Que são relacionadas a isso. Nossa, muito obrigado mesmo. Sobre você falou da baixa participação, nós também lamentamos. Essa segunda rodada de audiências tem, inclusive, o objetivo de aumentar um pouco a abrangência, né, e um pouco a participação. Por isso a gente tem colocado em horários não comerciais, né? A primeira rodada foi em horário comercial, a gente teve uma pouca adesão, uma pouca participação. E a gente lamenta muito também. As críticas em relação a isso estão registradas, tá? A gente está atento a elas. O processo, ele procura evoluir ano a ano e essas experiências são importantes para a gente trazer melhorias ao processo. Em relação à divulgação, realmente a gente procura fazer um trabalho de divulgação, a gente entende que tem que ser mais sistematizado, né? Que tem que ter uma abrangência maior, né? E a sua crítica em relação a isso, além de ser necessária, né, ela é fundamentada. Né? Então, obrigado por isso, inclusive. Sobre as dificuldades em acesso ao Participe Mais, na audiência anterior, a gente ouviu um pouco esse feedback, né, em relação ao acesso à plataforma. A gente já, inclusive, já encaminhou para a área de desenvolvimento, né, para que eles verifiquem e tentem, fiquem atentos a esses problemas. Também é uma plataforma que está em constante evolução e a gente procura sempre, a partir desse retorno dos usuários, tentar melhorar o acesso à plataforma. Mas também, além dessa área, né, existe também disponível no próprio Participe Mais um botão lá em que se pode mandar um e-mail para o suporte e pode ser importante também, então quem tiver dificuldade, entrar ali, descrever a dificuldade que teve e enviar de modo que o suporte possa até atender de forma mais personalizada quando acontecer algum tipo de problema. Bom, então, mais uma vez, obrigado, tá, Eliane, pela sua participação como representante do Conselho. E espero que, de alguma forma, essa audiência também ajude o Conselho na difícil tarefa, né, de priorizar propostas para uma região que tem muitas demandas. Tá bom? Muito obrigado. Cássio, a gente tem mais alguém para falar? Queira fazer uso da fala. Se alguém quiser, pode levantar a mão, tá? Que a gente disponibiliza aqui o microfone. Como tem poucas pessoas, Thiago, eu não fechei o microfone de ninguém que já falou, né? Tá tudo tranquilo, organizado. E não tem mais nenhuma inscrição, né, no momento, mas se alguém quiser fazer alguma outra colocação, né, enfim, fica à vontade. A gente também está anotando, caso surja, né, alguma sugestão de priorização de propostas, né? Eu vi que mais especificamente a Maria Angélica chegou a falar das propostas como SAM, né? Mas eu não localizei aqui especificamente, né? Pelo menos no registro que a gente tem aqui, quais propostas exatamente são essas, né? Porque tem por autor, né? E às vezes tem autores institucionais também, né? Não é necessariamente a pessoa física, né? Mas eu não consegui localizar quais propostas são essas. Então depois, se a Maria Angélica, mas alguém quiser destacar lá na lista que a gente tem, né? Tem lá no próprio site, eu vou até deixar aqui no chat, as propostas, né? Então, se quiser especificar alguma, né, e justificar, enfim, fique à vontade também, né? A gente ainda tem tempo.
Já que você deixou o microfone aberto, eu queria falar mais um pouquinho. É a Eliane que está falando. Que essa questão dos apoios, né? Eu acho que tem que ser muito bem esclarecida, viu, Tiago, para que não fique nenhuma dúvida sobre a importância do Conselho Participativo Municipal para ter esse olhar, porque simplesmente a escolha com base em apoios, ela pode dar uma distorção. Então, quando vocês estavam fazendo a apresentação, eu prestei bem atenção, né? E se vocês olharem, né, haveria uma distorção aí nas escolhas que seriam realizadas aí pelo CPM. Nosso critério aqui além desse que eu comentei, né, tentar separar por distrito, tentar diversificar temas. Cada conselheiro recebe a planilha, né, agora sendo encaminhada diretamente pela Secretaria da Fazenda, mas a gente também, quando recebe como coordenação, a gente reencaminha para todos os conselheiros. Eles abrem as planilhas, escolhem as suas 15 prioridades, né, analisam, né, como um todo, todas as propostas, definem eles quais as prioridades que eles entendem. Depois a gente junta todas as planilhas e procura escolher a que tiver o mesmo olhar por um maior número de conselheiros, né? Então, esse é o critério que a gente usa. Se Eliane, considera a proposta que tem um apoio, uma coisa prioritária, mas também outros conselheiros fazem essa mesma análise, é essa que a gente procura elencar como entre as prioridades aqui do Campo Limpo, só para deixar mais claro aí o critério que a gente utiliza aqui no Campo Limpo. Eu fiquei também bem contente de ouvir você dizer para a Cássia que ela pode encaminhar a proposta dela agora fora do prazo, porque eu lembrei que no primeiro ano a totalidade das propostas eram encaminhadas, né, para as devidas secretarias, para que elas fizessem análise de viabilidade das elencadas pelo poder público, mas também analisassem as outras propostas encaminhadas pelo poder público, de forma que elas mesmas pudessem absorver essas propostas ali entre as prioridades vinda do próprio poder público ali, né? A própria secretaria olharia, apesar de não ter sido elencada pelo Conselho Participativo, é uma proposta que já estava dentro do roteiro ali do próprio órgão, né, de ação. Então, seria legal também um feedback a essas outras propostas, né, que de alguma forma tenham sido analisadas aí e encaminhadas pelas secretarias. E a última proposta é um ajuste nesse setor aí no pós, né, pós-encaminhamento, pós-eleição, pós-aprovação da LOA, que é a fase do monitoramento. Está muito ruim, vocês sabem disso, né? O feedback das secretarias aí que deveriam acontecer quadrimestralmente, muitas vezes não acontece, né? Os CPMs encaminham e-mails, o meu CPM, pelo menos aqui, a gente encaminha e-mail para a secretaria pedindo um posicionamento, né? A gente encaminhou para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, de forma citando, né, exatamente qual foi a secretaria que nós provocamos, e a gente ainda não tem resposta, né? Então, essa questão do feedback, né, do monitoramento tem que ser melhor ajustado também, tá? O Tiago, o Sandro, se vocês puderem atuar aí nesse sentido, né, de fazerem cobranças, né, criar um regramento, né, de prazos, assim, para que o processo seja mais transparente e as pessoas consigam acompanhar, já que a gente tem o problema de nem sempre o que é eleito pelos munícipes é incorporado no orçamento, né, que também é uma questão que tem deixado bastante a desejar e que eu acho que tem até causado, né, essa baixa participação, né. Esse é o meu terceiro processo, né, Cássia? Não sei se você viu que você está entrando agora aqui
tomando conhecimento disso tudo agora, mas no primeiro ano nós tivemos 600 propostas aqui no Campo Limpo. No segundo ano, a gente teve quase 170, 180 propostas, e agora nós estamos em 60. Então, é uma curva com queda, é absurda a queda, né? Então, a gente é bem a refletir mesmo. Então, era isso que eu queria falar. Gente, é um prazer estar aqui sempre. A nossa ideia é contribuir, críticas com objetivos, com a intenção de serem construtivas, tá? Se a gente não faz essas reflexões, né, a gente não consegue consertar, melhorar o processo. Obrigada. Eliane, essas críticas são fundamentais, né? Eu agradeço mais uma vez. Foi bom você ter falado em relação a ter ressaltado, né, a questão da utilidade da ferramenta de apoios, assim como, né, essa ferramenta e a audiência que está acontecendo aqui agora tem o objetivo apenas de auxiliar os conselhos participativos nesse processo de priorização, né? Mas nós entendemos a importância do conselho e sabemos o quanto ele está inserido na realidade da região e tem a competência e o potencial para eleger as propostas que são mais necessárias e adequadas. Então, de fato, né, os apoios não têm, como eu disse antes, não tem um caráter vinculante, né, não obrigam o conselho a colocar a proposta como entre as 15, mas são uma espécie de mais um instrumento que apoia o conselho nesse processo, né? Em relação à resposta, as respostas na fase de monitoramento, eu peço desculpas aqui, né, realmente algumas secretarias têm falhado um pouco nessa questão do tempo de resposta, até algumas na qualidade das respostas. A gente está atento a isso, foi muito bom você ter colocado isso aqui na audiência. Como eu disse, está gravada e a gente vai levar isso para os responsáveis, além de estar tentando sempre melhorar o processo no sentido de que as respostas sejam mais efetivas, sejam dentro do prazo, e inclusive a gente tenha a responsabilização, né? Enfim, que hajam responsáveis diretos para que essa atividade seja feita a contento, tá? Então, obrigado pela sua colocação nesse sentido também, e a gente está atento sim e vai fazer de tudo para que melhore, tá bom? Tiago, a gente quer mais do que resposta, a gente quer a implantação do que é aprovado, que é considerado viável. Se a gente está indo atrás de resposta, é porque a gente não está vendo o processo acontecer, apesar de ter sido considerado viável, ter sido considerada eleita pela população, entende? Se a gente está precisando cobrar, é porque aquela proposta que foi considerada viável, a gente não está conseguindo ver o início da implantação dela. A gente sabe que os processos são mais demorados, né? Mas, mesmo assim, uma vez considerada viável para o orçamento do ano seguinte, porque a gente está discutindo o orçamento do ano seguinte, certo? Então, algumas coisas têm que ficar visíveis para os munícipes, né? Porque senão fica esse desalento aqui que você está vendo na audiência. Obrigada. Sim. A resposta no sentido de execução mesmo, né? E você colocou muito bem a questão do declínio no número de propostas, né? É algo que a gente não pode ignorar e a gente tem que analisar e ver e pensar com muito cuidado, né? Só destacando, até que o Sandro colocou aqui no chat, em resposta, inclusive, anterior à Cássia, né, foi uma das perguntas que ela colocou em relação à análise de viabilidade, todas as fases do processo e documentos que compõem o processo estão lá no Participe Mais. Então, a gente tem as audiências devolutivas em relação às análises de viabilidade, mas essas análises também ficam lá no Participe Mais. Então, se quiser consultar, entender melhor os motivos que fizeram a secretaria tornar uma proposta inviável, viável, parcialmente viável, vai estar lá. E a gente também tem essa apresentação desses documentos, né, desses formulários nas audiências devolutivas. A Cássia, ela levantou a mão aqui. Pode falar, Cássia. Seu microfone está habilitado. Obrigada, Cássia. Tá bom, Thiago, obrigada por esse retorno, Sandro também.
A minha questão mais era com isso, né, que a Eline falou, mais dessa questão do processo, né, porque às vezes o monitoramento está disponível para a gente, mas é isso, a gente vê ali algumas questões que a gente gostaria de entender mais, porque é isso, também é uma ferramenta geralmente mais sintética ali para não tem detalhes, né, então como que a gente poderia ali também falar disso? Mas agradeço essa orientação. E também agradecer ao Eliane, né, que falou várias coisas importantes. Aí eu queria saber uma coisa da Eliane, que era se tem como a gente, nesse processo de escolha das propostas, o Eliane, onde que eu fico sabendo desses calendários, né, do conselho específico aqui do Campo Limpo, né, da sub do Campo Limpo, e quando serão a escolha dessas propostas, enfim, como que vai ser esse processo? Eu acho que até para, ainda que, né, pegando ali do meio para o fim do processo, mas acho que a gente é sempre importante a participação, então era para saber dessa agenda e, enfim, a possibilidade de participação nesse dia das escolhas das propostas. E uma outra pergunta também seria para o Tiago, né, para vocês, se vocês pensam, a equipe, né, do Participe Mais, primeiro era saber, assim, que secretaria que vocês estão vinculados, e dois, para saber se vocês pensam num processo mais educativo a longo prazo, assim, para além desses períodos específicos, né, de discussão ali da LOA do próximo ano, se vocês pensam, por exemplo, sei lá, fazer atividades em escolas, eu sei que, enfim, a máquina é bem enxugada de RH, mas se pensar nesses processos educativos ali, de discutir esse processo como uma ação permanente mesmo, então, para que a gente já fique no automático do período, sei lá, esse período a gente sempre vai ter isso, e eu acho que esse processo educativo e lento, né, de mudança de postura, inclusive, eu acho que vem também um pouco da gente colocar mais em pauta, né, acho que como a Helene falou aqui, nos espaços mesmo, né, nos espaços públicos, de discutir mais sobre a questão da participação, que eu acho que é um material riquíssimo que vocês têm aí e tal, mas de como que a gente leva ali presencialmente mesmo. Claro que eu acho que nesses 2 anos de pandemia, acho que a plataforma é fundamental nessa aproximação, mas ainda assim tem uma seleção, né, de quem olha, de quem consegue ali ter tempo de parar para olhar. Eu mesmo não consegui olhar tudo, então é um processo educativo mesmo. Então era mais para pensar se vocês pensam em como levar essas discussões do processo participativo num cotidiano, assim, em órgãos, enfim, em locais públicos, serviços públicos, escola, UBS, enfim, se tem alguma equipe para isso, vocês pensam isso. Era isso, obrigada, gente. O Eliane, se quiser, pode responder primeiro, tá bom? Tá habilitado o microfone. Opa, obrigada aí pela oportunidade de falar primeiro. Adorei escutar você, Cássia, porque a primeira coisa que eu quis falar nessa reunião aqui, eu quase que não falo, que é as reuniões do Conselho Participativo Municipal do Campo Limpo acontecem toda terceira, quinta-feira do mês, tá? O link, né, a gente tem feito de forma remota, o link deveria estar na página da subprefeitura, mas a gente vê que, apesar de diversas cobranças, isso não vem acontecendo, mas a gente tem um Gmail, o nosso Gmail eu vou colocar aqui no chat, Cássia, e também te convidar para a nossa próxima reunião, que vai acontecer na semana que vem, dia 19/5, tá? Então, se você me mandar um e-mail aí, um oizinho pelo e-mail, eu também te mando o link, tá? Que a gente está dependendo de receber esse link aí, tá? Obrigada aí, conto com a sua participação, e a gente sempre faz uma reunião antes da finalização da escolha das propostas aqui do Campo Limpo, abrindo a palavra para as pessoas ali também colaborarem nesse processo, defenderem a proposta que elas acham que tem que estar, que deve ser elencada aí entre as 15 do Conselho Participativo. Tá bom? Espero você no dia 19 agora. E para te mandar o link, eu aguardo um oizinho seu aí no nosso Gmail, tá bom? Obrigada.
Cássia, em relação a... Desculpa, Eliane, dá pra falar uma coisa? Não, só para ver se saiu direitinho aí o endereço. Tá, o endereço aqui é cpm campolimpo sp, né? @gmail.com. É isso mesmo? Esse mesmo. Tá ótimo. Tá certinho aqui, então. Obrigada. Cássia, sobre a nossa secretaria, a secretaria a qual estamos vinculados, eu peço desculpa porque era para ter feito a apresentação no início, só que já emendei e comecei a falar, né? Nós somos da Secretaria da Fazenda, tá? Que está representada aqui por mim. Eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental, do Cássio Santos, que está sendo o nosso suporte aqui na audiência, e temos a presença também do Sandro Palanca, tá? Que também é diretor da Diretoria de Aprimoramento do Orçamento da Coplan na Secretaria da Fazenda. E você perguntou também sobre educação a longo prazo, né? Algo mais inserido no cotidiano. Olha, Cássia, hoje a gente não tem nada prática nesse sentido, né? A gente está desenvolvendo agora um curso na EMASP, né? Ele vai ser voltado para a sociedade civil e membros da prefeitura, mas ainda não tem nada concreto em relação com a amplitude que eu acho que você se referiu, né? Escolas e tudo mais. A sua ideia é fantástica, a gente já chegou a conversar em algum momento sobre isso, mas infelizmente não conseguimos tocar esse projeto pela abrangência que ele necessita, né? E pelo tamanho que ele vai ter. Mas foi muito bom você ter falado isso, ter colocado isso aqui. E a gente vai sim pensar em alguma coisa mais concreta em relação a essa coisa de trazer, levar esse processo participativo, não só do orçamento cidadão, né, mas levar o orçamento, né, mais para o cotidiano das pessoas. Então, a sua colocação foi importantíssima, tá? Vocês querem falar mais alguma coisa? Podem ficar à vontade, tá? Eu só quero agradecer aí pela audiência, pelo esforço de vocês aí, Tiago, do Sandro, né? Eu acho que é super importante. A gente tem falado bastante dessa questão de transformar o processo do orçamento cidadão num processo de discussão mais contínuo, né? Terminou o processo agora de escolha de viabilidade, eu acho que o assunto não pode ficar esquecido. O que a Cássia falou é super importante, trabalhar nas escolas, nas UBSs, né? Em todos os locais, aí, bibliotecas, principalmente, né? Nessas áreas mais, principalmente culturais, educacionais, né? Que a gente tem os equipamentos, né? Aqui do poder público, né? E das políticas públicas, e mesmo em escolas particulares, né? Eu acho que é uma campanha que a gente tem que desenhar aí para que o ano que vem, né, a gente consiga fazer esse processo ainda melhor e que, de preferência, de forma híbrida, né, possibilitar o acesso à distância, né, remota, com plataformas, mas também com reuniões dentro nos distritos ou nas subprefeituras. Muito obrigada por estar aqui, gente. Boa tarde para nós aqui todos, tá? Bom, gente, então, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, todas as colocações, críticas, questionamentos, tá? São importantes e fundamentais para o processo, tá bom? Agradecer ao Cássio, ao Sandro, que também estiveram presentes. E é isso. Então, vou encerrar a gravação, tá? E dar por encerrada a audiência. Desejo um bom sábado, um bom fim de semana. E nos vemos nas próximas fases, nas próximas etapas do Orçamento Cidadão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Gente.